Amique, amigos da cultura de Dracena e região. 87. A partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olá, meu irmão, minha irmã, ouvintes da Rádio 87.9 FM Dracena, vocês que nos acompanham pela transmissão da rádio, pela transmissão do Facebook Ivan Fidelis, também os que nos acompanham e acabam revendo esta mensagem, compartilhando com outras pessoas através do canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, o canal que nós pedimos para que você se inscreva, dê seu like, comente, compartilhe, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para alcançar outras pessoas. Mas a todos vocês, especialmente vocês que nos acompanham pela transmissão da Rádio 87.9 FM Dracena, que as bênçãos do Senhor permaneçam sobre vocês, sobre a sua família, sobre o seu lar, que vocês tenham um momento de reflexão, um momento de direção espiritual e, acima de tudo, um momento em que você possa crescer no contexto da Palavra de Deus e possa descansar nos braços do seu Pai Celestial. Assim como Jesus nos ensinou, é o Pai Nosso que está no céu. É o Pai Nosso que cuida de nós, que nos corrige, que nos exorta, que nos dirige, que participa das nossas alegrias, das nossas conquistas, daquilo que nós alcançamos, e nós temos o privilégio de compartilhar a nossa vida na presença de Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo e fortalecidos com foco em Cristo Jesus. É desta maneira que nós vivemos, como diz a palavra de Deus, a Bíblia, nós vivemos de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. O texto bíblico nos diz assim. Nós sabemos também que não há um justo sequer, mas todos nós somos justificados em Cristo Jesus pelo seu poder, pelo seu sacrifício, pela sua ressurreição, pela maneira que Deus tem se apresentado e cuidado de cada um de nós. E todos nós, independente da sua expressão religiosa, do seu vínculo denominacional, todos nós temos buscado a Deus em espírito e em verdade, temos buscado conhecer mais de Deus, conhecer mais de Jesus Cristo e como se deu esta encarnação de Deus que habitou aqui entre nós na pessoa de Jesus Cristo, como se deu a sua ressurreição e o envio do Espírito Santo que hoje habita em nós, nos concedendo sabedoria, discernimento, direção espiritual e nos apresentando a verdade da palavra de Deus para que nós não sejamos enganados, como diz
O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que nós devemos conhecer mais de Deus para que não sejamos enganados por todo vento de doutrina. Porque senão, cada hora aparece alguém falando alguma coisa com uma voz diferenciada e as pessoas acabam acreditando naquilo que não é verdade. E muitas vezes, muitas pessoas acabam se decepcionando com Deus porque acreditou em algo que não é verdadeiro, que não é sólido, que não foi Deus que prometeu, que não foi Deus que disse, não foi Deus que dirigiu daquela forma. Então, o que nós temos que buscar fazer? O que nós temos que buscar dentro da Bíblia, que é a palavra de Deus? Nós temos que buscar uma palavra sólida, uma interpretação verdadeira, para que não sejamos enganados por todo vento de doutrina e para que possamos cumprir aquilo que Jesus Cristo deixou para nós em João 17, quando ele fala que nós conhecendo a verdade nos libertará. O que nós estamos buscando é libertação desses conceitos, preconceitos, desses enganos em que as pessoas acabam vivendo, ou o engano que é induzido, ou o engano em que foi impregnado na minha mente, ou o engano passivo, que é aquele engano em que a pessoa se deixa enganar, porque a situação também fica cômoda e ela não precisa mudar, não precisa ser transformada, não precisa lidar com uma situação diferenciada. Então muitas pessoas se deixam enganar porque o engano a mantém numa zona de conforto. Essa semana nós falamos bastante a respeito da história de Esaú e Jacó, filhos de Isaac e Rebeca, e nessa fala, por muitas vezes, e hoje eu vou fazer de novo agora, corrigindo essa má impressão que as pessoas têm a respeito de Jacó, e Esaú. Jacó não enganou a Esaú, seu irmão. Jacó, ele propôs o negócio, o irmão aceitou, e depois ali junto com a mãe pediu que ele se passasse pelo irmão para que o pai não ficasse magoado. E aí vem uma questão muito triste, porque o Esaú chega neste momento em que Isaac está abençoando Jacó, e Esaú chega, e aquela farsa daquele momento, que foi montada para não magoar o pai, acaba gerando um mal ainda maior, porque a decepção agora de Isaac passa a ser com toda a família, passa a ser com Rebeca, a esposa que ele confiou a vida inteira, a esposa que ele construiu a sua vida, construiu a sua identidade, a esposa que lhe deu os filhos ali, seguindo a promessa de Abraão. Isaac é filho de Abraão, então ele mantém a promessa e constrói a sua vida junto com Rebeca. O que acontece diante de uma decepção como esta é que naquele momento ele tem uma percepção de que ele foi enganado pela mulher, ele foi enganado pelo filho que está no lugar do outro ali naquela situação, e ele foi também enganado pelo filho que teria o direito, que é Esaú, porque não deu o devido valor a todo o ensino, a tudo que era transmitido a ele ali, não deu valor à sua primogenitura. Isto é claro que exemplifica o que a humanidade vive em nossos dias, no nosso tempo, em que as pessoas não dão valor a algo que é extremamente valioso, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, Esaú representa muito bem esta figura de que tem algo de extremo valor em suas mãos, mas não dando valor, vende por qualquer preço. Quantas pessoas trocam a sua salvação por bebida, por cigarro, por drogas,
por questões, né, humanas, por infidelidade conjugal, né? Quantas pessoas trocam, né, a sua comunhão com Deus, a sua paz com Deus, né, por questões pequenas que vão satisfazer no momento e vão trazer consequências desastrosas para toda a eternidade, para o resto da vida. Então, como que nós temos que nos colocar diante da palavra de Deus, diante de Deus, e buscando direção espiritual para compreender de fato o melhor que Deus tem para todos nós, o melhor que Deus tem para você, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu lar, para a sua vida financeira, para a sua vida matrimonial. Qual é o melhor que Deus tem para você? É essa busca que nós estamos de compreensão. E à medida em que nós conhecemos a verdade, deixamos a mentira de lado e não nos permitimos mais ser enganados, é que nós começamos a nos ajustar diante de Deus e viver todas as bênçãos que Deus tem preparado para nós. É assim, a cada dia, a cada momento, que nós vamos vivendo debaixo das bênçãos que Deus tem preparado para você, para sua família, para o seu lar. Mas falando de engano, como eu já disse, né? Jacó não é um enganador. Esaú fez um mau negócio com seu irmão. Ele também, o engano ali com relação ao pai Isaque, foi a pedido de Rebeca para não magoar o pai, mas toda mentira, quando é descoberta, a mágoa é muito maior, né? Acabou não funcionando. Mas esta história de engano, enganados e enganadores, essa história, ela não começou em Jacó, ela não começou com Esaú, ela não começou na família de Isaac. Essa história começou muito antes. Então, o que eu quero falar um pouquinho para vocês agora é a respeito do verdadeiro engano e do verdadeiro enganador e como lidar com essa questão, com essa situação. O texto de 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 14. Olha, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, olha o que o texto diz. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, a mulher será honrada pela sua missão de ser mãe, se permanecer na fé, no amor, na santificação e no bom senso. O que o texto apresenta é que desde o Éden, foi no Éden ali com relação à humanidade, foi no Éden que iniciou esse processo de engano. É claro que o processo de engano em si, ele começou até antes do Éden, ele começou no céu, ele começou na habitação de Deus, quando o querubim ungido, Lúcifer, né, decidiu ali se posicionar contra Deus, e aí por isso ele deixa de ser chamado de Lúcifer, né, o portador de luz, e passa a ser chamado de Satanás, porque Satã em hebraico quer dizer adversário. Então ele se posicionou como adversário de Deus, e o que ele fez? Ele convenceu 1/3 dos seres celestiais de que Deus estava errado. É claro que Deus não estava errado, mas ele convenceu com a sua lábia, com o seu modo de falar, com o seu jeito de apresentar a versão da história, ele convenceu 1/3 dos seres celestiais que Deus estava errado. E aí, Satanás, agora o adversário, né, e todos aqueles que concordaram com ele foram expulsos do céu. Então, essa questão do engano, né, começou com Satanás. Satanás teve um engano de interpretação, porque ele queria ser semelhante a Deus, assim como nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Satanás, o querubim ungido ali no seu tempo, também queria ser a imagem e semelhança de Deus. Como isso não foi possível, não foi dado a ele, ele ficou irado
e aí ele se rebela contra Deus, se coloca como adversário e convence 1/3 do céu que Deus estava errado. Então, ele se enganou na sua própria interpretação, Lúcifer se enganou na sua própria interpretação e ainda convenceu 1/3 do céu a respeito do seu engano. A partir daí, quando ele volta, se volta ali no Éden, e a mulher está ali no Éden, Adão e Eva estão ali no Éden, e ele, na figura da serpente, como diz o texto aqui de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, fala que Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, o Satanás o que fez? Assim como ele enganou, primeiro, ele se enganou a respeito da interpretação do que estava acontecendo no céu. Ele se enganando, ele ainda convenceu 1/3 dos seres celestiais que Deus estava errado. Então ele se enganou e enganou mais 1/3 dos seres celestiais. Quando ele veio para o Éden, ele usou a figura da serpente e o texto aqui é bem claro, fala que ele enganou a mulher. Então, o engano, ele não começou com a história de Isaac, de Rebeca, de Esaú e Jacó. O engano começou desde o céu. E começou quando? Quando um ser interpreta errado a palavra de Deus. E daí foi transferido para o Éden, transferido para o ser humano, quando, com a mesma lábia, agora Satanás, o adversário de Deus, consegue enganar a Eva. E ela acaba transgredindo a única lei que Deus colocou ali. Eva acaba transgredindo a lei, porque Deus falou, não coma desse fruto, e ela foi e comeu. Ela duvidou de Deus, porque Deus falou que se ela comesse, ela entraria num processo de morte. A nossa tradução na língua portuguesa está certamente morrerás. O texto em hebraico é mot tamut. Mot tamut quer dizer morrendo morrerás. A morte não é um ato, ela é um processo. Porque no processo de morte eu tenho a oportunidade de reconciliação, de arrependimento. Porque se ela fosse um ato, ninguém teria como se salvar, como buscar a salvação em Cristo. Então a morte Deus colocou como um processo. E falou para Adão e Eva, olha, se vocês comerem nesse fruto, vocês vão entrar num processo de morte. Por que vão entrar num processo de morte? A fruta era venenosa? Não, não era venenosa. O que é venenoso é duvidar de Deus, é duvidar da palavra de Deus. Isto é venenoso para todos nós. E isso conduz qualquer ser humano à morte, quando nós duvidamos daquilo que Deus deixou prescrito. Então, esse engano que agora Satanás, o adversário de Deus, promove na mulher, promove em Eva, e depois Eva transmite também para Adão, porque o texto fala aqui que o homem não foi iludido, mas ele cometeu o mesmo pecado. Ele também comeu do fruto. Ele se permitiu ser enganado. E olha que situação. Eva foi enganada. E o homem, Adão, se permitiu ser enganado para não se posicionar contra a mulher. Então ele se permite. E quantas pessoas se permitem ser enganadas para evitar discussões, para evitar posicionamento? Quantas pessoas se permitem ser enganadas porque se ele firmar uma postura correta, ele vai ter uma resistência a respeito da verdade que ele está apresentando. Mas nós não podemos ter medo da verdade, principalmente e essencialmente quando se trata das questões espirituais. Nós temos que nos posicionarmos dentro da verdade bíblica. Agora, o cuidado que a gente tem que ter é não fazer como Lúcifer no céu, que é traduzir a palavra de Deus de uma maneira enganosa. Então, muitas pessoas têm feito isso, infelizmente. Têm olhado para a Bíblia, para a palavra de Deus, e interpretado de uma maneira enganosa. Prometido coisa que a Bíblia nunca prometeu. Apresentado interpretações errôneas a respeito da Bíblia. Então,
Nós temos que estudar a Bíblia, a palavra de Deus, para que ela seja coerente de Gênesis a Apocalipse, sabendo que nada da Bíblia foi tirado, como Jesus fala, da minha palavra não vai ser tirado nem um tio, nem um i. Não vai ser tirado nada da Bíblia. Em Apocalipse, o texto fala que aquele que acrescentar alguma coisa à sua palavra, né, que receberá o castigo de Deus, a exortação de Deus. Então a Bíblia não é para ter acréscimo e não é para que ninguém retire nada do seu conteúdo. Agora, dentro do seu conteúdo, ela é perfeita e tem que ter uma perfeita coerência e aplicável para os nossos dias em todo o contexto bíblico. Senão ela perde a sua utilidade. E é isto que o texto está apresentando aqui. Olha, a mulher foi enganada, o homem se permitiu ser enganado, mas os dois, que é o que fala o versículo 15 de 1 Timóteo capítulo 2, os dois podem reconstruir a sua vida diante do amor e da misericórdia de Deus. De que maneira? Olha o que o texto fala aqui no versículo 15 de 1 Timóteo 2. Todavia, a mulher será honrada pela sua missão de ser mãe. E do mesmo jeito, o homem será honrado pela sua missão de ser pai, pela sua postura de integridade, pela sua postura correta. Mesmo aqueles que não têm filho, são filhos e devem manter o mesmo conceito, o mesmo preceito, os mesmos princípios e os mesmos valores. Como que uma pessoa vai ser honrada, né? Sendo pai, sendo mãe, sendo filho ou sendo filha? Como que uma pessoa vai ser honrada? É o que o final do versículo 15 fala. Se permanecer na fé, no amor, na santificação e com bom senso. Bom senso é o que está faltando para muita gente. Muitas pessoas enganam por falta de bom senso. Muitas pessoas se deixam ser enganadas por falta de bom senso, por não permanecer na fé, no amor e na santificação. A proposta de Deus é que não se permita ser enganado. Não se permita ser enganado pelo mundo, pela família, pela esposa, pelo marido, pelos filhos. Não se permita ser conduzido pelo engano. Se volte para a verdade em Jesus Cristo, dentro da palavra de Deus. Busque uma interpretação correta da palavra e viva por essa verdade. Assim como no próprio texto de 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 1, olha o que o texto diz. Antes de tudo, pois exorto que use da prática de súplicas e orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens e em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. E isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha o que o texto fala aqui. No versículo 5 ele fala que dentro dessa verdade apresentada, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, aquele que se fez homem e habitou entre nós. A palavra de Deus apresenta verdades que nós, diante da fé, do amor, da santificação e com bom senso, devemos aplicar em nossa vida. Antes de você tentar convencer alguém, convença a si mesmo e viva naquilo que você foi convencido pelo Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo guie a sua vida. Não se permita ser enganado e não se deixe enganar a si mesmo pelos enganos religiosos, pelos enganos do mundo, pelos enganos daquilo que é promovido
né, para te distanciar de Deus. Pelo contrário, dentro da verdade, busque voltar para Deus com integridade, com fé, com amor, com santificação e com bom senso. O restante, Deus vai fazer por você, pela sua família, em cada detalhe, em cada situação. Vamos orar, vamos falar com Deus? Coloque diante de Deus aquilo que você precisa que Deus fale com você de uma maneira íntima, de uma maneira pessoal. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos e pedimos que não sejamos enganados pela astúcia de pessoas que querem nos distanciar de Ti, querem tirar proveito da Tua palavra, proveito da religiosidade, da fé, que nós não sejamos enganados por todo o vento de doutrina, como a Tua palavra diz em Efésios capítulo 4. Que o Senhor nos dê a paz, que possamos orar uns pelos outros, que possamos manter a confiança que o Senhor tem cuidado de nós e desta maneira descansar em Ti. Que possamos desfrutar das bênçãos recebidas, da provisão que o Senhor nos dá todos os dias e que sejamos agradecidos pelo nosso casamento, pela nossa família, pelos filhos, pela esposa, pelo marido, que sejamos agradecidos ao Senhor por todas as bênçãos e pela direção do Espírito Santo e, acima de tudo, pela salvação em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, colocamos nossas vidas em Tuas mãos, pedimos que permaneça conosco em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um excelente sábado, um excelente final de semana, em nome de Jesus. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.